Olá, tudo bom? Dando continuidade à parte de sistemas de contraventamento, nós vamos falar agora de pórticos. Nós vamos voltar então para o item de estática para os sistemas estruturais em aço. A gente acredita que o melhor momento de ver esse assunto é próximo da utilização dele, porque é um assunto um pouco mais avançado, vamos dizer assim. Ok? Então, essa primeira parte é a introdução ao conceito de pórtico estrutural. A gente vai definir com bastante precisão a diferença entre o conceito usual de pórtico e o que a gente chama de pórtico estrutural. Então, bom, esse é um pórtico clássico, como conhecido na arquitetura, um pórtico que a gente pode chamar de arquitetônico ou de caráter monumental numa cidade, entrada, né? Então isso não é o que a gente convencionou. Pode até parecer como imagem, né? Mas usualmente esse é o que se chama de pórtico na arquitetura usualmente. No nosso conceito, a gente vai perceber que também é um pórtico essa estrutura treliçada aqui. É um pórtico treliçado. Ele é triarticulado. A Galeria das Máquinas, de uma dessas exposições lá de Paris, é articulada aqui, aqui e aqui. O fato de ser triarticulado faz desse pórtico uma estrutura isostática, porque o momento fletor é zero aqui, zero aqui. Com isso eu consigo achar o empuxo que aparece, uma reação horizontal que tem aqui. A gente vai ver, uma das características de um pórtico estrutural é ter essa reação horizontal. Muito comum. Como a gente vê, aqui a rótula perfeita. Esse vão é de 100 metros. Não é esse aqui não, hein? É esse aqui, a obra monumental. Foi desmontado, como também era provável e possível que tivesse sido desmontado também a Torre Eiffel, mas o Eiffel ganhou um contrato de exploração lá e ficou muito tempo. Depois os franceses se acostumaram. Bom, então, isso é um pórtico, como a gente vai ver aqui. Também é um pórtico o arco aqui do Eiffel, Garabi. Tem duas reações aqui, mas não tem rótula, portanto, ele é hiperestático. O fato de ser hiperestático faz com que a estrutura, inclusive, seja um pouco mais econômica do que se fosse isostático. E agora um pórtico estrutural clássico das estruturas. É um ginásio, percebam aqui. Aqui tem uma rótula, olha. E eu conheci essa obra porque o aluno chegou para mim e falou: professor, mas por que tem tantas rótulas? A minha hipótese é que, evidentemente, para ser montado, não dava para transportar uma peça tão grande. Então, aproveitaram que o momento fletor é zero por aqui e tacaram aqui uma rótula. Então, nota a ligação contínua entre o pilar e a viga. Ok? É uma joia, ganhou prêmio esse ginásio, muito bem feito, e que tem essa espetacular rótula, apoio de segundo gênero, né? Muito bem feita, ela é uma joia de metalurgia, né? Ela vai ser toda fundida. Então, bom exemplo de apoio em pórtico. Aqui tem algo que se parece um pórtico, todo mundo acha que é um pórtico, mas do ponto de vista estrutural, ele não é. Ele é bastante conhecido, isso aqui é uma maquetinha que eu achei outro dia. E aqui a gente percebe que a viga não é solidária com o pilar. Outra coisa importante é ver que tem uma viga muito grande aqui, que essa sim atiranta esse pavimento. E a viga lá de cima sustenta a cobertura
que está aqui. Os alunos geralmente acham que está tudo preso na viga lá de cima. Se essa viga tão grande fosse presa no pilar, o pilar também sofreria rotações. Daí talvez o motivo de não terem feito. Além de para conseguir a ligação solidária entre um e outro é muito difícil. É uma obra importantíssima no Brasil, deixou esse belvedere aqui todo livre, isso foi uma das condições do projeto. E aqui está a autora Lina Bobardi, numa foto antológica, que eu tinha essa foto esmaecida, difícil, e ontem eu achei essa foto espetacular. E isso foi restaurado alguns anos atrás, esses pedestais dela, voltou a ser assim. Ela que desenhou também. Eu gosto de mostrar os operários ali, todos homens, obviamente, na construção civil isso é muito difícil ainda hoje, ter mulheres. Mas eu acho que a foto foi um pouquinho montada. Olha os sapatões engraxados na obra. É normal, né? Tem um colega que disse que eles estão com raiva porque ela tá amassando a ferragem negativa. Mas é uma foto espetacular. Ah, isso aqui é Rembrandt, escolar, filho do carteiro. Então é uma outra condição de mundo que eu acho que o Brasil pretendia viver quando conseguia essas coisas, né? Era outro mundo. Então eu acho essa arquiteta muito poderosa. Ela deve ser estudada por vocês também, porque ela é um exemplo de capacidade, de personalidade no mundo da construção, porque ela está aqui envolvida na construção, como vocês podem ver. Foi pintado de vermelho na última recuperação, porque aqui começou a dar infiltração, aí fizeram pintar de vermelho porque era o que estava nos croquis originais dela. Eu gosto de mostrar esses croquis assim, que mostra que uma ideia surge simples, surge muito rápido como forma de você poder jogar muitas ideias para fora, né? E o prédio é todo para baixo para poder, obviamente, deixar essa vista do vale inteiro. Então, aparenta um pórtico, mas tem uma ligação, a ligação não é contínua entre a viga e o pilar. Portanto, ele não se comporta como um pórtico estrutural. Essa é a estação Largo 13, é da década de 90, 1990, do João Walter Toscano, um arquiteto que fez muita obra em aço, concreto também, mas em aço em particular. Sempre admirei muito, porque foi uma das primeiras obras onde ele buscava uma industrialização muito forte do aço com a construção. E ele fez uma série de pórticos contraventados, tem um X aqui. E isso é um pórtico estrutural, como a gente tem conversado aqui. Notem que é uma ligação contínua entre a viga e o pilar. Com isso, eu consigo dar continuidade à viga. Ok? Está aqui o pilar. Isso aqui nós já falamos, as nervuras. Ele fez essa forma, justificando que é como para resistir melhor à flambagem. Está aqui o contraventamento, está vendo aqui? Em X. Né? Esse é um arquiteto fez muita obra em aço na década de 90. E ele usou o aço anticorrosivo, né? Então, essa cor característica aqui dele evita que a, a corrosão se propague, né? Bom, em resumo dessa introdução, distinguir o que é um pórtico, como chamado na arquitetura em geral, de um pórtico estrutural, que tem características peculiares estruturais, de continuidade, que nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouquinho. Essa introdução visa assim, dar um panorama geral. Gostaria de lembrar que eu já mostrei aqui um outro pórtico muito importante na história da arquitetura brasileira, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, do RID, que é um
em concreto armado e tem uma ligação, um detalhe da ligação entre a viga e o pilar com uma armação muito bonita. Já mostrei, eu acho que numa aula sobre modelagem estrutural. Muito bem, então daqui a pouco a gente continua com mais aprofundamento sobre o comportamento do pórtico.